como apontar um fator? Quer dizer, são as empresas que não conseguiram entender esse jovem, esse novo pensamento, né, no mercado de trabalho, ou são os jovens que também têm alguma dificuldade para se adequar a uma demanda real do mercado de trabalho? Ou é tudo junto e misturado? É sempre um pouquinho de tudo, né? Mas acho importante a gente começar pelo jovem, porque a gente vai escutar um discurso que vai dizer que o jovem de hoje busca conforto, não cria relações significativas, que não respeita a autoridade, que não se envolve em iniciativas de aprendizado e prefere gastar o tempo com lazer, prazer e conversas vazias. E esse discurso vai parecer que ele nos atende muito bem, né? Se você quiser descrever essa geração. Não fosse o fato de este discurso constar numa tese de dissertação que está lá registrada na Universidade de Cambridge em 1907, fazendo uma pesquisa sobre qual era a visão dos filósofos gregos sobre a sua juventude no século IV a.C. Então note que a questão desse choque geracional, de a gente olhar para uma geração que entra e ter essa percepção de que busca conforto, que não é tão casca grossa igual a gente, que não quer pôr a mão na massa, que desafia a autoridade, ela é algo histórico. Então a gente consegue ver, por exemplo, capas de revistas, 1968, capa da revista, acho que era Life, questionando os baby boomers, 1990, capa da revista Time, questionando a geração X, depois capa 2013, a geração Mimimi, questionando a geração Y. Então, de tempos em tempos, quando entra essa nova geração no mercado de trabalho especificamente, é que esse choque de como ela lida com a produção fica muito evidente na sociedade. E aí a gente começa a falar demais. Mas o choque nunca está só na geração, né? Nunca está só nessa pessoa. Está em todo o sistema, porque a gente está falando sempre da construção de relações. Então eu preciso olhar as múltiplas pontas que compõem. Não está só no jovem, está nas organizações, está nas pessoas que estão dentro das organizações, e então na leitura que a gente coloca sobre o comportamento desses jovens. Então é de fato super complexo para a gente poder avaliar. Oficialmente o jovem nunca presta, né? Pra gente o jovem nunca presta, falando de uma forma resumida. Então sempre quem vem antes vai dizer que esse jovem, né, de fato, deixa a dever algo. Então esse jovem, ele não vai estar muito alinhado com o que a gente acha que é o agrupamento e os atributos de valores, mas é muito interessante porque sempre que eu vou falar, né, fazer palestra, falar com as pessoas, eu pergunto, não é possível que você também não tenha sido o jovem amado de alguém? E aí a gente também esquece que sempre teve ali algum professor, alguma pessoa da família que estende essa mão. Mas eu queria colocar uma coisinha aí, uma pimentinha aí para piorar a sua pergunta, que é o seguinte: não só no binômio jovem-empresa, mas eu queria acrescentar um terceiro vértice, que são os pais, que são os cuidadores, as pessoas que formaram esse jovem. E também queria colocar uma pergunta no meio, que é de que jovem a gente está falando. Então, quando eu observo esse fenômeno de quando a gente fala que esse jovem não presta, ou está preguiçoso, ou qualquer outra coisa, majoritariamente a gente está falando do jovem branco privilegiado do eixo sul-sudeste Brasília, que teve uma geração anterior, acho que de nós três aqui da mesa, que eu fiz a pesquisa de Harvard, né, perguntando as nossas idades, teve essa geração anterior que trabalhou bastante, construiu um patrimônio e entregou um lugar de conforto. E como é que a gente cria filho? Eu não sei se vocês têm filho, eu tenho um de 16 e um de 26. Então, como é que a gente cria filho? Para não passar pelo que a gente passou. Você não precisa passar por isso. Então o filho chega reclamando do chefe, o que a gente fala? Sai daí, você não precisa disso, né? E aí a gente vai entregando esse lugar de conforto para esse jovem, que muitas vezes não sabe quanto custa uma geladeira, né? Isso é importante como parâmetro. E aí ele vai entendendo que os lugares de prazer e de lazer estão mais disponíveis para ele e, portanto, ele pode fazer mais escolhas. E a última coisa, a última roupa que eu queria dar para esse quadrilátero aí que a gente formou é a roupa da mediação tecnológica. Então, a mediação tecnológica, ela subverte toda a lógica de tempo, porque você não, mas a gente, se a gente quisesse ver um filme, era naquele dia, naquela hora, e tinha intervalo comercial, a gente tinha que esperar. A gente esperava ônibus, parecia aquele meme do Wagner Moura no personagem do Pablo Escobar, assim, parado, esperando. Às vezes lia um livro, conversava com alguém, mas a relação com o tempo é muito diferente. Então, o que acontece é que as empresas ainda não entenderam, porque o processo de produção e capital, ele leva um tempo, a gente está no meio de um processo histórico, mas o tempo desse jovem, ele é outro. E tem a gente aqui dizendo que ele pode fazer escolhas.
O jovem periférico, etc., não necessariamente ele pode fazer escolhas porque ele está sendo o primeiro da geração dele, né, da família dele, a primeira geração a conseguir um mínimo de ascensão. Aí essa conversa começa a ficar boa.